Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Cá estamos de novo após essa série maravilhosa que a gente fez sobre o Marcelino Freire, contando a sua vida e a sua obra, com a publicação dos livros Nossos Ossos, 10 anos, e Balé Ralé, 20 anos. Foi lindo. Se você está chegando no Rabiscos agora, se você pulou a série sobre a vida e obra do Marcelino, volte e ouça, porque vale muito a pena. A gente ouviu pessoas incríveis, foram mais de 34 escritores e escritoras que deixaram depoimentos, que deixaram leituras, e um time impensável aí de contadores de histórias. Contaram muito sobre o Marcelino. Eu quero agradecer mais uma vez aqui André Del Fuego, o João Nunes Júnior, a Jana Calciolari, a Adriane Mirtes, por terem topado aí essa viagem do Rabiscos. Obrigado aí, meus queridos amigos. A Lohane Ramos Assis me mandou o livro dela, O Duplo Refletido. Saiu pela Folhas de Relva, da editora do meu querido amigo Ale Stout. A Lohane eu conheci lá na internet e ela é muito talentosa, muito sensível. Ela me mandou o livro, eu vou ler. Lohane, obrigado. Quem quiser conhecer aí, eu acho que está na pré-venda, se eu não me engano, só procurar o livro dela. O meu querido amigo Érico mandou o livro da Silvia Werneck, Pensamentos sobre Arte, que é um livro maravilhoso, que ela faz uma análise, a Silvia, sobre todos os movimentos ligados à literatura no Brasil. Tem um especial sobre os temas, fala sobre os coletivos, feiras e bienais, fala sobre as trajetórias e poéticas. Ela faz um apanhado de textos dela desde 2004, é bem bacana. Ela lançou o livro, então, agora em março, e ela fez um encontro junto com uma mostra dos artistas visuais Edith Derdick, Felipe Moraes, Mano Penalva, Maurício Adinolfi e Renata Pedrosa. E tá aí rolando, acho que até esse mês, tá? É no Edifício Vera, quinto andar, Lux Espaço de Arte. Obrigado, Érico. Obrigado, Silvia. Parabéns pelo trabalho. O livro está maravilhoso. Eu quero agradecer também o Flávio Ilha, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, finalmente, na casa do João, que escreveu a biografia do João Gilberto Noll, que chama João aos Pedaços, que saiu aí pela editora Diadorim, que é uma editora nova, que está começando aí o trabalho, a editora do querido João Nunes Júnior. Sucesso a essa nova editora. Abriu uma editora nos anos atuais, é um grito de resistência. Então, eu desejo sucesso aí aos meus amigos que estão aí embarcados nesse novo projeto literário. É isso. Eu acho que eu não estou esquecendo de nada. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, dá aí as 5 estrelinhas, ajuda pra caramba, faz a gente chegar mais longe, ser entregue. Se está ouvindo pelo Deezer, pelo iOS, favorita a gente também, que ajuda muito, ajuda bastante mesmo. É isso. Hoje, um papo que já estava para sair faz tempo, mas a gente foi postergando. A Ana falava para mim assim: vai lançar meu livro ano que vem, vamos esperar que a gente faz e tal. E ela está sempre aqui na listinha de ser chamado. E ela vem aí com um livro novo que está na pré-venda. O link está aqui na descrição. Pedra Antiga da Tristeza, esse nome lindo, que eu estou curiosíssimo para explorar, para conversar. A Ana, que é psicóloga, mineira também, como eu, ela é doutora em psicologia, trabalha também como professora e atua na clínica da psicologia histórico-cultural. E é isso. Ana, seja bem-vinda ao Rabiscos. Ô, Tadeu, que alegria, que alegria. Sou fã do seu trabalho, é muito bom estar aqui. Estou E muito assim, feliz. nesse dia, né, estava contando aqui nos bastidores que o livro acabou de chegar nas minhas mãos. Então, acho que é um rito, inclusive, Isso estar aqui é hoje. catártico. É isso. Você sabe que o Rabiscos é pé quente, viu, para lançamento. As pessoas, elas querem voltar no Rabiscos depois que falar, olha, eu lancei aí, foi muito bom. Inclusive, as pessoas vêm mais vezes, eu já te espero para os próximos livros, hein? Mas eu te entendo essa ansiedade, essa felicidade de estar com um livro novo, né? É gostoso e ao mesmo tempo é desafiador, né? É um desconhecido se abrindo, né?
As pessoas têm me perguntado, assim, eu digo, é um sentimento que ainda não tem nome. Eu estou chamando de novo, porque é um misto de alegria e um temor, assim, muito específico. Então, é uma coisa inusitada, mas boa. E eu estou feliz, assim, eu sei que é pé quente, eu acompanho Rabiscos faz tempo, e o seu trabalho tem uma delicadeza que é muito promotora desse chão. Ah, imagina, aqui eu sou só um abusador, eu fico gravando os programas para ouvir as pessoas que eu tenho vontade de conhecer mais. É um segredo meu. Um Ô, colecionador Ana, de histórias. o colecionador de histórias. Ana, parabéns, então, pelo livro. Já pude dar uma folhada hoje, tive acesso a ele hoje. E eu sei que ele é um livro prosado. Ele é um livro que eu te acompanho também nas redes, eu sei a sua visão um pouco de mundo, o jeito singelo, por exemplo, que a Aline Bay apresentou o livro na orelha também, que eu achei muito bonito. Queria que você desse um convite de entrada aí para os ouvintes sobre o seu livro. Sabe o que eu acho que eu quero começar dizendo assim, né? Um convite é isso. Eu acho que a gente estava falando do Marcelino aqui há pouco, e o Marcelino sempre diz isso, assim, que o que é que se espera com o livro, né? O que é que um escritor ou uma escritora espera com o livro, se não um pacto? É um pacto. Eu desejo que você siga e que vá para a página seguinte, que pelo menos fique, e que se for desistir, que pelo menos tenha lido, né? Alguma coisa. E aí você me diz assim um convite de entrada e eu pensei justo no nome, esse nome desse livro, né? Assim, ele teve outros dois nomes antes desse, eu te confesso. Mas aconteceu o seguinte: a Aline Bay, que fez essa orelha maravilhosa, como você disse, quando leu o livro, ela me escreveu e disse o seguinte: eu tenho uma sugestão de título, se você quiser ponderar, porque tem uma frase que você escreveu que está muito pronta para um título. E aí eu fui me dar conta de que eu tinha mesmo escrito essa frase. E você sabe, porque essa é a sua lida também. Às vezes essas coisas estão ali dentro de um fluxo, mas ela é a carne do livro. Mas você naquele momento não supõe que ela seja o nome do livro. Mas quando ela me disse, veja, é um nome. E eu disse, é um nome. Então, a partir desse momento, o nome foi e é, e é isso. Pedra Antiga da Tristeza. É um nome muito amplo, né, em termos de conceito. Pessoal de casa, eu tô meio rouco hoje, porque minha garganta tá inflamada, mas então posso falhar, tá? Peço perdão já. Quando eu li o título, né, quando eu vi você divulgando e tal, eu, eu fiz várias interpretações desse título, sabe? Ele me levou para um lugar poético, naturalmente, já te conhecendo há um tempo. E quando você fala de pedra antiga, eu sempre tenho na minha cabeça a pedra em si ser antiga, né? Hoje o que a gente explora de antiguidade do mundo, de descoberta do mundo, são pedras, né? Quando você vai fazer um trabalho arqueológico, você analisa pedras, você analisa ruínas que são feitas de pedras. E eu achei interessante trazer, eu não sei se você pensou nisso, mas quando eu pensei em pedra, nesse sentido de pedra antiga, como algo, como se fosse um hiperlativo, uma coisa reforçando a origem da pedra, e quando você fala pedra antiga da tristeza, eu consigo remeter muito a essa origem de que uma tristeza sempre permeou o mundo dentro da sua antiguidade e tudo mais. A pedra que simboliza muito, né, quando você fala nos termos bíblicos, né, a pedra que abriu o túmulo de Jesus e não tinha ninguém lá, ou atire a primeira pedra, que pedra que fere, né, a pedra que é forte, que é força também. Eu tive essa viagem, assim, no título quando eu estava tentando analisar ele, assim, só o título por si só, não sei se tem muito sentido isso, tem? Que bonito isso. Eu acho que você é uma das primeiras pessoas, claro que ele ainda está num campo pequeno, mãos ainda, poucas mãos ainda ao redor do livro, mas é a primeira vez que eu ouço uma coisa assim, tão delicada, e sim, vai muito ao encontro de uma coisa que eu penso há um tempo, porque essa dimensão arqueológica, isso que se escava, me interessa muito,
como escritora, como psicóloga, e a cada vez que eu penso que o nosso primeiro ensaio de palavra, digamos, o primeiro signo, a primeira marca, com a tentativa de comunicação foi feita exatamente assim, né? Uma pedra que recebe ali a chance de que pessoas conversem, ou mais do que isso, que se conserve para outras gerações, para quem vem depois, uma marca, né? Então é exatamente isso. Tem o antigo, arcaico, muito velho. Eu tenho dito, Tadeu, que esse livro trata de infâncias envelhecidas. Eu acho que essa é uma figura, assim, que me ocorre quando eu penso sobre o processo todo, que durou 4 anos, mais ou menos, mais intensamente no último ano, mas é exatamente isso. Um envelhecimento que se derrama dentro das pessoas a cada começo, digamos assim. Quando você fala de infância envelhecida, você fala em qual sentido? Assim, no sentido metafísico, no sentido de que nós estamos tornando as infâncias precoces? Como que é isso? No sentido de que os adultos que nós somos, as pessoas que nós somos envelhecendo ao longo da vida, guardam as crianças que nós fomos, mas não no sentido estanque. É como se os dramas vivenciados por aquela criança, os primeiros significados estabelecidos por ela, estivessem lançados nesse percurso, nessa trajetória que é tornar-se gente. Então, eu penso muito sobre os traumas, por exemplo, sobre as crises, sobre as grandes situações, ou pequenas, disruptivas, que se acumulam e que avançam para dentro de uma vida no futuro, né? O Benjamin faz essa história, essa gramática da língua, assim, né? O futuro do passado, assim. A gramática da língua, ela está muito, a gramática da psicologia, a gramática da literatura, ela está muito distante da gramática oficial da língua, assim. Quando você fala disso e você liga a tristeza do título, é possível fazer uma convergência entre eles, assim? É possível falar também de uma tristeza nessa infância que você descreveu? É, muito. E é curioso quando você coloca as coisas assim, né? Porque eu sei que no primeiro momento isso pode causar um estranhamento, uma tristeza na infância. Mas os meus estudos, as minhas investigações justos sobre a infância, porque eu digo que eu sou uma escritora dentro da psicóloga, assim. A escrita veio primeiro, mas a psicologia, eu digo que eu faço uma clínica literária, exatamente porque o meu primeiro ímpeto de estudo foi teve as infâncias como destino. Então, uma tristeza nas infâncias, e isso é tão imenso, porque imagina o que é experimentar uma emoção no corpo, o medo, por exemplo, mas você ainda não tem recurso suficiente para significar o medo, no sentido de oferecer ao medo substância, contorno, que é um processo que o pensamento faz depois. Então, uma tristeza na infância ela pode ser, e muitas vezes é, devastadora, e ela segue abrindo grotas no peito dos adultos que nós somos. Eu gosto dessa visão psíquica, né, da sua análise, que ela tem o tom crítico e ao mesmo tempo eterno também, porque é muito comum as pessoas falarem assim, fulano é meu psicólogo, ou tô no bar, eu tenho meu psicólogo, ou meu advogado é meu psicólogo, meu médico é meu psicólogo. Mas, de fato, só os psicólogos são psicólogos. Eu falo isso pelo seguinte, porque eu acho muita pretensão, né, a gente, e um pouco de reducionismo também, falar que tal coisa é minha terapia, porque essa exploração que você tem, né, você que é da academia também, é doutora e tal, faz com que os personagens, ou a prosa que a gente vai falar já já, da história em si do livro, mas faz com que a gente tenha um encontro com a sociedade atual dentro de um universo pretensiosamente poético.
Porque quando você fala de criança, você falou aí do trauma, mas geralmente a gente fala de pureza, a gente fala dessa beleza. E hoje, por exemplo, hoje nós estamos gravando dia 11 de abril, provavelmente vocês vão ouvir esse episódio dia 12 ou dia 13. Nós estamos vendo crianças, matando crianças, crianças sentindo medo numa escola, por exemplo, né? Então, eu falo que essa grandeza humana, né, que quando a gente analisa as tragédias humanas também, isso mostra também a grandeza do ser humano, não a grandeza apenas no sentido bom, mas a grandeza que é a potência que um ser humano pode levar tanto para um lado quanto para o outro, assim, né? E eu sempre que eu te leio, Ana, eu tenho essa sensação, assim, que você consegue é, visualizar um pouco, não visualizar, mas você consegue dar concretude a essas coisas, sabe? Você consegue dar forma, né? Da forma e não do jeito muito pueril. Você consegue, de fato, adentrar um pouco nas entranhas, né? E feito esse paralelo, eu queria que você entrasse um pouco no livro mesmo, assim. Que você falou para mim, eu até falei para você separar umas poesias que eu de fato achei que fossem poesias, e depois que eu tive o acesso ao livro, e você falou, são prosas, né? E a poesia, ela me chega de outra forma. Que bom que se ela chega poeticamente também, né? Queria que você falasse um pouco disso. É. Eu acho que esse livro é uma ousadia, sabe, Tadeu? Assim, ele, de muitos modos, é uma ousadia. Eu acho que não é poesia, mas talvez exista. Sabe quando o Otávio Paz disse sobre a diferença entre o poético e o poema? Existem poemas que não foram visitados pela poesia, mas existe poesia fora do poema. Você pode abrir a janela e de repente, poesia fora do poema. Então, essa visita, esse susto da poesia, talvez, eventualmente as pessoas me dizem, eu acho que eu tenho a sorte de gotas, assim. Mas o livro, eu estou dizendo que é uma ousadia porque ele é um conjunto de vozes. Então, esse livro para mim, e a capa, assim, eu espero logo o livro esteja nas mãos de vocês, ele tem toda uma organização, ao menos aos meus olhos, assim, o trabalho que a gente fez com a editora, com a capista, é mesmo a ideia de um palco e as coxias. Você abre e ali tem a cor, assim, das coxias. Então, imagina um palco em que as vozes vão aparecer, e aí, de repente, um holofote escuro em volta, e a luz ali, e você vai ouvir aquela voz. E depois essa voz sai, e entra outra voz, e assim sucessivamente. Acontece que as frestas, tudo nas frestas, assim. Então, de repente, você vai alcançar um encontro. Aquela voz vai te dizer sobre a voz seguinte. E de repente o que você vai ver na ausência, no silêncio, nos restos, uma composição única, assim. Você vai ver que aquelas vozes se encontram, que elas convivem e que de repente a coisa tem um corpo. E isso me interessa muito na arte, a possibilidade de que você, sabe o Manuel de Barros, o rio na beira da garça e a garça na beira do rio, essa possibilidade de que você inverta tudo e que de repente você veja com outros olhos e mais, né, Tadeu, assim, o modo como você me vê, você outro, necessariamente modifica o olhar que eu tenho sobre mim mesma. Então, a gente dizendo das infâncias e dos adultos, as palavras que nos são ditas, elas determinam mundos. Então, o livro é essa ousadia, uma Eu, prosa eu gosto dessa múltipla. ambientação, porque você coloca na epígrafe do Juan Gelman também, que eu sou Uhum. muito fã, e eu admiro muito a poesia dele, eu gosto da poética dele. E eu acho que ele fica ambientado, né? Ele fica ambientado. Quando você fala da coxia, quando você fala do que acontece nas frestas, quanto disso, quanto da coxia tem no trabalho principal? Quanto da coxia tem no abrir das cortinas, assim? Eu te diria 100%, assim.
sabe? Com o livro nas mãos, que está aqui fresco, chegou agora com o cheiro do papel, assim, depois desse processo todo que é escrever um livro, 100%, e entender isso é um susto também. Entender que a composição principal, ela é um resto de alguma coisa muito maior, que você não vê, mas tomara você veja. É uma forma de descoberta. A gente pode falar que quando abre a cortina, a gente tem várias novas descobertas, várias descobertas, ou é tudo aquilo que estava preparado, que estava sendo expectado? Eu acho que nem sempre, quando as cortinas são abertas, você vê tudo que acha que vê. Esse é o lance. Então, às vezes, você vê e não vê. Então, quando a cortina se abre de novo, e aí, de repente, uma outra voz que você supunha única, ela vai te acrescentar parte da cena que você não viu. Então, eu acho que tem um exercício, né? É o Manuel Antônio Pina que falava isso, assim, tomara um pequeno depósito de incredulidade no fundo dos seus olhos, tomara que você saiba, em algum momento, que você não vê tudo, e aí isso te faça ver mais. Porque eu acho que ver tudo não se vê, assim, não se vê, a gente nunca vê tudo. Mas, ao mesmo tempo, você pode tocar esses restos pelo avesso. Essa é uma ideia, inclusive, da psicologia que muito me encanta, assim. Essa psicologia feita ao estudo da linguagem, porque é de lá que vem essa ideia de que a palavra é pouco, a palavra é muito pouco, mas é tudo que a gente tem. A palavra é uma linha muito fina, assim, uma camada de gelo, sabe? Um lago, águas congeladas. O resto escorre, o resto escorre. E o silêncio? O silêncio é a fresta. Quando você toca a fresta. Faz sentido. Eu ouvi aqui na dedicatória também que você fala da Sasha Vanya, que é uma personagem, e você fala da Casa das Dores. Casa das Dores. Tem tristeza no título e você fala da Casa das Dores. Quem é Sasha Vanya e que casa é essa? Só Tadeu poderia me fazer essa pergunta. É, e você vai ver. Para isso, eu vou ter que dizer uma outra coisa que talvez seja a coisa mais bonita desse livro. Esse livro acontece em mim há 4 anos. Ele nasce com essa personagem que é a das dores. Essa é a história de uma neta. É a relação entre uma neta e uma avó. Esse plano me interessa. Isso que se há a iminência de um projeto para mim é esse espaço. Então, tem a das dores. A das dores vai acontecendo nessa história, até que a Aline Bay me entrega a Sasha Vance, assim, literalmente, uma personagem dela. E aí ela diz, está aqui, Sasha Vânia, aconteceu isso, e vocês vão ler logo, porque o que acontece com Sasha Vânia acontece no primeiro capítulo. E aí eu entendo, assim, Sasha Vânia era a casa das dores. Quando essa personagem chega para mim, com o cheiro, com a roupa, Sasha Vânia é uma bailarina. Sasha Vânia é uma dançarina. Ela é a casa para das dores, porque é essa casa que se faz quando duas pessoas se encontram, longe dos muros, paredes e tijolos. Então a Sasha Vânia é uma casa para das dores. E o livro acontece nessa casa que surge do encontro entre essas duas mulheres, das dores e Sasha Vânia. Eu já quero saber mais, já quero ler isso. Eu preciso ler para depois devagar mais ainda, inclusive. Quero ele físico também. Estou com o PDF dele, É mas quero ele isso. físico. Vai chegar, o seu Aliás, tá chegando.
um lindo trabalho da editora Clara Boia, que quero deixar um, um abraço para eles. Ana, Maravilhosa. quando você emprega o conhecimento psicológico, você é estudiosa da psique humana, a gente tem uma sensação de que o psicólogo, ele é uma fortaleza, né? Ele não tem os anseios, ele não tem os medos. E eu tenho uma amiga que é psicóloga super forte, assim, super focada, super bem sucedida. E às vezes, uma vez ela sofreu, ela teve uma desilusão amorosa muito grande, e ela sofreu muito por aquilo. E eu falava para ela, falando, olha só, né, você aqui sofrendo tanto, falando coisas que eu tenho certeza que você daria uma grande lição nas pessoas que são seus analisados e tal. E ela fala, pois é, essa fraqueza, né, que a gente tem, que não é fraqueza, na verdade, falei errado aqui, usei uma palavra infeliz, mas essa humanidade que acontece muito, né, principalmente a gente que se expõe, né, o nosso movimento literário, né, da nossa idade, da nossa época, né, eu acredito eu bem mais velho que você, eu tô com 39 anos, mas Não. quando a gente escreve, a gente tem as pessoas acham que nós temos algumas respostas, né? Algumas coisas, porque a gente acessa algum tipo de emoção. Acontece isso com você também, quando você está escrevendo dessa autoanálise e, ao mesmo tempo, esse humanizar da psicologia, esse humanizar psicológico, humanizar a figura da psicóloga por trás da autora? Não, eu acho que quando eu estou escrevendo acontece uma outra coisa, assim. Eu acho que escrever é um processo de investigação, escrever é uma condição para mim. Então talvez seja justo dizer que a psicóloga e a escritora se encontram porque desejam essa mesma investigação, essa mesma substância do que é humano. O que a psicóloga mudaria na escritora? Não. E o que a escritora falaria para a psicóloga? Hum, que talvez a psicóloga pudesse descansar um pouco, assim, e a escritora é soberana, talvez ela dissesse isso, mas tem uma coisa no que você comentou aí, da sua amiga, né, essa ilusão que se faz sobre essa suposta fortaleza, que supostamente as psicólogas, os psicólogos têm. Deixa eu contar um segredo. Eu, por exemplo, tenho medo do escuro, mesmo, assim, se não tiver uma luz no corredor, por exemplo, no banheiro acesa, então o Jung tinha essa ideia que o psicólogo é um curador ferido. Se há a possibilidade de alguma cura, essa possibilidade acontece no encontro. E o encontro exige, convoca as vulnerabilidades todas. Então, não há fortaleza alguma, mas há um exercício, assim. E isso eu acho que é uma outra potência do encontro entre a psicóloga e a escritora. Há um exercício, Uma uma escritora psicóloga sai na frente, tem alguma vantagem? não, não acho. Não acho que não. Acho que isso não, de jeito nenhum. Não, Não. não. A escrita, eu acho que ela só tem uma exigência, assim, que, que se esteja vivo, mesmo. Inclusive com a disponibilidade do peito rasgado na miséria. Então, isso, não. A psicóloga pode descansar, mesmo. Isso é bom. Isso é ótimo, na verdade, né? E a gente tem uma carga quando a gente termina um livro, né? Você falou que você ficou 4 anos escrevendo. O meu livro eu fiquei menos, eu fiquei 1 ano e meio escrevendo, mas eu fiquei em off nele até passar a pandemia. E a gente sente uma espécie de perda, né? Eu particularmente, eu não releio meus livros. Quando eu lanço, eu não toco mais nele como leitor, né? Eventualmente para ler algum trecho ou outro, mas eu não volto nele assim. E, e parece.
e para mim é uma forma de resolução, né? Eu tenho um problema, por exemplo, um pouco de problema, quem acompanha o Rabiscos há mais tempo sabe, com o envelhecimento, né? Que eu trabalho isso em mim. E quando eu criei um personagem idoso, por exemplo, Hum, eu acho que eu tiquei, assim, eu pensei, deixa eu resolver esse problema em mim, assim. Quando eu escrevi um livro sobre suicídio também, eu acho que eu tiquei esse pensamento em mim, assim, não que eu tivesse ideação suicida, não é isso, mas que tinha esse tema para ser falado. hum, Com você acontece isso também, você ficou 4 anos escrevendo um livro, né? A gente sabe que não são 4 anos que você senta todo dia e escreve 8 horas por dia, hum, mas quando a gente fala de escrever o livro, é pensar o livro, é formar a sinopse, é jogar coisa fora, né? Não sei qual que é o tamanho da lixeira que você cultivou nesses 4 anos, né? E, e se alimentar também, né? As pessoas que não escrevem não sabem, mas quando a gente está lendo, é uma espécie de laboratório para a gente. sim, Essas conversas que a gente tem são laboratórios. Você conversa, você vê, nossa, eu sim. gostei desse jeito que ele apresentou tal capítulo. Talvez eu goste de fazer isso, né? Acho que com a Aline Bey a gente já falou isso sobre a Lili, que já teve aqui algumas vezes. E você tem isso também. O quão caro foi esses 4 anos para você vivenciar eles, assim? Sim, eu acho que eu queria retomar assim uma primeira parte da sua fala, que é o tema, o suicídio ou o envelhecimento. Nesse sentido, sim, eu tenho acordo com você. A escrita pode ser uma espécie de depurador, decantador. A escrita é um gesto que te confronta com o que também é seu fora de você. Então, essa é uma afinidade entre a escrita e a psicologia. Quão caro, qual o preço, né? Que gosto tem na boca, assim, esses 4 anos. Eu me sinto envelhecida também. Eu fui te dizendo das infâncias envelhecidas e eu acho que eu envelheci também com esse livro. Eu me sinto num chão de. Eu venho de uma gente da terra, né? Esse livro tem muito, eu digo isso. Eu sempre digo que as minhas mãos estão sujas de terra. Eu vou para o papel com as minhas mãos sujas de terra. Tem um envelhecimento em mim, mas eu sempre elejo a contradição como uma ferramenta, né? Isso que você disse é tão bonito, o suicídio, o envelhecimento. A contradição, ela é a única possibilidade de nos fazer, porque contradição é muito diferente de incoerência. Se você busca olhar nos olhos de um tema como o suicídio, por exemplo, e escavá-lo, rasgá-lo, assim, ou para mim, que me sinto agora mais velha, mas há uma certa juventude envelhecida, sabe? Assim como pode haver um certo descanso quando se atravessa, por exemplo, o escuro do suicídio. Porque é isso que a literatura também faz, né? A escrita coloca fora o que é dentro. Então, você tem um território de ensaio. Então, eu me sinto mais velha, mas eu e estou efetivamente, cronologicamente, mas talvez eu esteja fazendo agora uma subversão do tempo, é uma revolução, mas tem uma juventude. O seu livro, ele não é sobre o quê? Não é sobre o óbvio. Ótimo. Chega de óbvio, o mundo está óbvio demais. Apesar que é o Brecht que fala que o óbvio tem que ser dito, não é? É o Bertolt Brecht É, que fala? Acho que é, não é. é? Então, E a gente tem que dizer, né? Tem que dizer. É, a parte. Eu vou falar de chata, porque para mim é chata. Mas a parte hum, mercadológica da coisa, né? A gente tem um livro, a gente já está quase uma hora falando sobre tudo, poeticamente, que envolve o seu livro, o seu processo de escrita, a sua formação, o tempo. Mas tem todo esse lado agora de colocar ele na rua, querer que as pessoas leiam, né? Às vezes a gente admira uma pessoa, não sei se acontece com você, eu admiro muito uma pessoa, dou o livro para aquela pessoa, falo, nossa, eu queria tanto que essa pessoa lesse esse livro. Parece que ia ser importante que ela falasse alguma coisa desse livro. E aí tem as feiras, aí tem os eventos, né? E as editoras de hoje em dia, elas estão atrás dos autores que estão com os livros debaixo do braço, que estão nos eventos, que estão fazendo acontecer, né? Apesar da gente saber que as editoras também estão ralando muito, né? Aliás, quero deixar um beijo para minha editora, para Simone, da editora nossa, que eu adoro de paixão. querida.
que que você pensa agora, Ana? Como que é isso? Como que toda essa discussão que a gente está tendo vai se materializar, vai chegar, e como que a gente consegue fazer com que as pessoas que estão lendo ou que não estão lendo se sintam provocados a ler os seus livros, a abrir sua história, falar, não, eu quero ler o que que essa pessoa tem a dizer. Entendeu? Você sabe que essa questão tem me tirado o sono. Não Você só tocou você, num ponto, como você segredo. tocou num ponto que para mim é um ponto crucial, assim. É, eu tenho dito, principalmente para amigas mais próximas e que também são escritoras, que esse nosso trabalho, esse nosso ofício é de uma solidão, mas também quando não é, não é. Nós temos, assim, eu estou aqui com você agora, né? E isso é um barco, assim. Agora eu estou me sentindo abraçada, não é solidão. Mas quando você disse a palavra, né, mercadológico, o desafio de colocar o livro na rua, ele é imenso, assim. Eu fiz um primeiro trabalho completamente independente, mesmo, assim. E é muito difícil. Agora, eu tenho a sorte e a delicadeza da Tainã Bispo, que é a editora da Claraboia. A Claraboia faz um trabalho belíssimo, mas existe, assim, tá aqui a dificuldade posta para nós, editora, equipe, escritora. E aí eu volto para a contradição. Eu acho que eu te responderia essa pergunta de novo, elegendo a contradição, assim, porque, sabe, é um passo que duro que não se desiste. Então, como é que faz? Eu acho que é assim, é como você está fazendo. É porque a gente está aqui agora. Essa janela aberta de dizer, eu te ouço, você vem. E aí você diz para o mundo, nós nos falamos, ouça. Inclusive, um beijo para todo mundo que está aqui ouvindo, entende? Eu acho que é isso, assim. O nosso encontro, porque eu dizia das frestas, é uma fresta. A insistência é essa, assim. Só pode ser ou nós pararíamos. Não é uma opção. Não pode ser, né? A gente tem que estar em movimento. Senão, como diz o Marceliano, senão o que que resta, né? O que O que 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 resta da resta? nossa vida? Se a gente É não isso. tiver esse movimento, se a gente não tivesse esse encontro, assim. Ana, e a gente está indo para a reta final aqui, mas eu queria saber um pouco do que você se alimenta. Eu vi, né, você citou alguns que eu gosto muito, o Pina, o Otávio Paz, o Gelman, que você colocou na epígrafe, né? Quem são os seus alimentos todos aí? Como que chega na sua obra, as suas leituras, as suas experiências literárias? Eu te diria que meu primeiro alimento é essa terra que eu mencionei, assim. Eu tenho um apreço pelo miúdo, como diria Manuel. Eu venho de lá, né? Eu acho que essa você está aí, a gente falou mineira, você falou mineira como eu, assim, eu tenho, assim, essas pessoas, eu sou neta de benzedeiras, Eu uma também. tia-avó e uma avó, então, esse é o meu principal alimento, o meu alimento é a terra, esse útero que se faz, essa palavra, assim, sabe, essa ladainha, essa oração, esse é o meu principal alimento. Mas depois, claro, se a gente vai tomar como alimento a própria literatura, que é uma entidade. Eu te diria que eu tenho uma grande marca, e vocês vão me entender, porque se é a terra, que é o Guimarães Rosa, assim. Eu diria que o Reobaldo é o filósofo da minha vida. Mas então Guimarães é uma fonte. E Eu tenho daí, tatuado aqui, ó, depois, uma prova de que eu então, que você me entende. compactuo com você. Você comunga comigo dessa mesma terra. E daí depois eu tenho mesmo marcada, assim, a presença, principalmente, claro, das escritoras contemporâneas, né? Eu tenho a honra de dizer que a Karina Bacelar é uma amiga, assim, é uma preciosidade. Camila Aliás, quero Macari, ler, eu quero ler o livro precisa, dela. Eu quero que, se ela estiver precisa. ouvindo a gente, eu quero Um ler. beijo, Karina, venha para o Rabiscos. Venha, venha. É, a Camila Macari é uma coisa linda, assim, né? A Aline Bey, claro, eu digo isso para ela, o livro tá dedicado a ela. Eu acho que a Aline é mesmo do nosso tempo, Uma das grandes, uma né? das maiores. É. É Então, sócia do Rabiscos, aliás. beijo para ela também. Então, eu acho que tem, assim, essa coisa. Mas me encanta a fresta. Então, por exemplo, eu comecei seu livro,
no Kindle, por enquanto. Eu não comprei o físico, porque eu queria que a gente tivesse a chance de um autógrafo, mas me interessa isso, esse olhar que eu sei que você também tem. As luzes se apagaram. Quem é você? Sabe? Isso na literatura, é isso que eu estou dizendo, assim, tem um momento no meu livro que é uma frase assim, tanto resto, tanta sobra, tanto quase. O quase na literatura me comove. Então, eu me alimento do quase, onde quer que ele esteja. E aí eu me sinto também fazendo uma espécie de inventário, assim, um relicário disso. Que você vê que eu dei a volta e voltei para a Terra. Então, esse é o grande alimento. Seu livro vai deixar algum trauma? Que pergunta difícil, assim. Eu não posso garantir, né? Assim, é um risco. Eu acho que é um risco. É um risco. Que eu assumi, que está lançado, e aí eu estou ansiosa para saber o que as pessoas me dizem, se deixou um trauma ou não. Então, quem está em casa ouvindo, está aqui na descrição o livro da Ana Paula. E vai ter versão e-book também? Não, Já tem, já já tem. tem. Está em Os pré-venda, links é estão isso? tudo pré-venda, é isso. Tá, Livro então, físico e os livros digitais, e vou deixar aqui que a gente vai fazer os eventos presenciais no final do mês em São ótimo. Paulo já, e certamente no Rio Vou, e em Campo Grande. vou dar um jeito de te ver, então. Você vai fazer em Campinas, não? Por enquanto não, por Tá. enquanto não, mas pode ser, a gente tem aqui possibilidades de Eu tenho ido mexer, para São Paulo com certa frequência, ou com Campinas também, mas eu quero isso, esse encontro para a gente fazer a nossa troca de livro também. A é gente isso, temos que fazer entrega isso, os físicos, isso. para a gente poder. Obrigado pelo papo, poxa, foi ótimo e aprendi muito. Eu estou curiosíssimo para debruçar aí sobre o seu livro. Com certeza ele vai ser o meu próximo livro a ser lido agora. É, e eu quero conversar bastante com você ainda sobre ele, porque eu Uhum, acho que a gente tem muita sintonia literária, eu e você. Acho que a gente sim, tem um ponto que parece que a gente olha para o mesmo lado, né? Talvez por termos profissões também que lidam com o ser humano, né? Eu uhum. advogado, você psicóloga, a gente consegue talvez entender alguns pontos também que ficam pendentes e que ficam pelo caminho doloridamente, às vezes. Sim, são afinidades, né? É, eu agradeço imensamente pelo convite, pela generosidade, principalmente, como eu te disse. Isso é uma janela aberta. Então, obrigada por abrir o espaço, por me acolher. Imagina. E, claro, obrigada para todo mundo, né, que tá ouvindo. É Onde por as isso que a pessoas gente te está aqui. encontram no Instagram é um realejo, acho tão bonito É, seu é, perfil. é @um realejo. E tem toda essa ideia também, né? E De uma lá no coisa musical, realejo assim. É, você também tem os links lá, tem tudo, né? é. Isso vai estar Então, tudo é sempre isso. divulgado por lá. Estaremos aqui divulgando embaixo também. É isso. Antes da gente fechar, agradecer mais uma vez e falar que as portas estão abertas para novos projetos e quando tiver algum evento, me fala também que eu divulgo aqui, que aí o pessoal fica sabendo também. E isso Obrigada. é bom, porque a gente vai dando esse abraço e vai se somando, né? E pessoal de Juntos. casa, lembrando que eu estou fazendo, o Rabisco está fazendo um sorteio junto com Wesley Barbosa, escritor querido, Literatura na Quebrada. Nós estamos sorteando um ouvinte nosso, Antônio Carlos Magalhães. Ele doou dois exemplares incríveis, dois boxes, um box do Guerra e Paz, do Tolstói, da edição da Cossack Naif. Essa edição que está maravilhosa, ela chega aí até R$ 4.000 na estante virtual. Absurdo, porque é uma edição muito especial. E também o box que saiu da editora de Ouro com o Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Então a gente está sorteando para o pessoal de periferia da quebrada. Então basta comentar a cidade que é e o nome da quebrada, que dia 28 de abril a gente vai fazer o sorteio. Então, atenção aí, ó, os clássicos chegando. Apesar desse podcast ser um podcast sobre literatura contemporânea, os clássicos nos iluminam também. E é isso. Sempre. Então, é só entrar lá no perfil do Rabisco, você vai estar fixado lá o sorteio. Eu não usei a palavra sorteio porque parece que o algoritmo derruba. E Hum, é isso.
E obrigado, Ana. Gostou do papo? Obrigada a você, delícia, assim, eu acho que a gente conversaria Adorei. horas. Foi Sem muito. dúvida nenhuma disso. Espero continuar nosso papo por muito tempo. Faremos isso, na vida fora. Obrigado. Um beijo, Tadeu, Um beijo, beijo a obrigada. todos, pessoal de casa. A gente volta, então, semana que vem com mais literatura contemporânea. Beijo a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite.